CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. De manhã cedinho estava aí em torno de 5, 6 graus. Não é fácil não, né? Mas para fazer a temperatura subir comigo aqui nesse sabadão, está Leandro Gameiro do Tabuleiros Garagem, nosso fiel parceiro, Tabuleiros Garagem, Correio do Estado, né? Um grande parceiro, sabe tudo de carro também. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, galera que está nos ouvindo e também nos assistindo. Estamos ao vivo aí no Facebook. Ao vivo e a cores. Olha, eu já beleza. estou, inclusive, me vendo aqui no Facebook. Se você quiser... Todas as redes sociais. É, YouTube também. Se você quiser participar com a gente, né, interagir conosco, mandar sua pergunta, né, fique à vontade. Você tanto pode fazer isso pelo nosso WhatsApp, o 999323500, ou entrar conosco ao vivo agora na fanpage CBN Campo Grande e participar. Hoje o programa está muito especial, né? A gente vai fazer uma entrevista super legal, um bate-papo com o Fernão Silveira, que é o diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade para a América Latina do Grupo FCA. E vamos falar com ele, né, sobre uma data muito significativa que a gente comemorou, né, agora esses dias que passaram, né, os 40 anos do primeiro motor produzido em série álcool no mundo. E ele foi feito aqui no Brasil e estreou em um carrinho muito simpático, que eu, inclusive, já tive 2 deles. Você vai saber qual que é certinho, né? E vai saber também por que esse carrinho ganhou o apelido de Cachaçinha. É muita história hoje, a gente precisa, vocês acabaram de ouvir aqui um bate-papo com um representante do Banco do Brasil. Como é legal a gente falar desses patrimônios, né? O Banco do Brasil, que tem mais de 250 anos, né, instalado no nosso país, foi fundado no tempo do Império. Tem agências aqui em Mato Grosso do Sul que já são centenárias. Olha que bacana. E a gente vai falar também de uma Ferrari que custa mais de 260 milhões e foi considerada uma verdadeira obra de arte. Literalmente uma obra de arte. Você vai saber que história é essa também, tá? Vamos agora para o nosso giro de notícias e a gente começa acelerando. CBN Motors, giro de notícias. Bom, pessoal, vamos começar falando de um assunto importante, né? A gente começou falando, né, que tá friozinho, aquela coisa toda, e realmente está bem friozinho, e você sabe que você precisa de alguns cuidados no inverno, não é só com a sua saúde, né? A gente sempre fala isso, né? A nossa carcassinha padece um pouco desse frio, um frio que não tá fácil não. Ontem nós tivemos aqui, como o Éder falou, o arraiá da CBN, né? E tava aí uma friaca ontem à noite, meu amigo, que eu vou te falar uma coisa. Um vento ainda, né, Paulo? Nossa Senhora! Teve o pessoal aqui que está aqui hoje nos acompanhando na produção do programa, que eu não vou nem falar o nome dos elementos, que vestiram aí umas 3 garrafas de quentão, uns 3 copão de quentão, e aí ficou tudo legal. O pessoal estava super animado, dançando quadrilha, foi realmente bacana, né? E é legal a gente participar dessa família CBN. Isso aí me deixa extremamente feliz, né? Eu, o Leandro Gameiro, que o pessoal ontem perguntando, cadê o Léo? Cadê o Léo? Né? E o Léo estava em casa, enrolado lá. Muito frio, hein? Não deu coragem. Né? Tava friozinho mesmo. Bom, mas vamos falar de um assunto importante. Quando você está no seu carro, ontem a gente saiu daqui, eu estava com uma amiga, uma comadre, uma sócia, cuiabana. Imagina um cuiabano no frio que estava ontem em Campo Grande. E realmente estava frio. Estava frio como dizia meu filho quando era pequeno, um filho de rachar dos ossos, né? E aí o que acontece? Entramos no carro para ir embora, mesmo com um quentão que elas tinham tomado, eu fiquei só no sapatinho ali, que estava dirigindo, claro. Ela falou, Paulo, liga o ar quente. E aí eu fui ligar o ar quente do carro. Carrinho novinho, a gente está testando aqui um Argo Trekking, depois a gente vai falar dele, um carrinho muito bacana. E aí eu liguei o ar quente, carro novinho, belezinha, esquentou o carro. Só que, né, você
é muito comum, né? Nessa época a gente queria, vou ligar o ar quente. E aí você, sabe aquele cheirinho? Você ligou o ar quente e dá um cheirinho dentro do carro. Pois é. Sinal de que algo está errado. Confere, Gameiro. Confere. Eu já vou falar. Ácaros, bactérias e mofo, né? Tem uns que chega a pular um caranguejo lá de dentro, rapaz. De tão sujo que tá. Realmente. Sai um fungo que parece mais um caranguejo. Então é interessante, né? Como é que funciona esse ar quente? Ele só funciona... eu liguei o ar quente. É claro, ele só vai começar a esquentar depois que o motor atingir uma temperatura, porque ele trabalha exatamente com o aquecimento do motor. O ar circula ali por uns dutos, umas mangueiras, e ele é jogado para dentro do carro pelo ventilador. Só que, quando você deixa de usar esse sistema por um bom tempo, ou ele fica parado, e é comum, aqui o carro é muito quente, você não usa o ar quente do carro, você quase não liga. Há um acúmulo de umidade, de poeira, como você falou, Leandro, de fungos ali naquele sistema. E aí, meu amigo, é um problema, né? E a gente sabe que nessa época do ano, as doenças respiratórias aumentam muito, né? Por nossa sorte, choveu um pouquinho, né? Choveu um pouquinho, não dá aquele frio seco, né? Pois é, mas é uma característica realmente... aqui da região, né? Esse frio seco. Eu tava vendo, eu li uma matéria uma vez com um especialista falando que é bom uma vez por semana, mesmo não precisando ligar o ar quente para circular, para secar as mangueirinhas, enfim, não acumular esse fungo, né? Evitar. Só que a gente esquece, né? Eu vi essa matéria, aí eu fiz isso 1, 2 vezes, depois nunca mais também, aí já era. Aqui é muito calor, né? Mas o que você está falando é aquela tal situação, né? E às vezes a gente pega na época do verão, muita chuva e calor. Aí aí a umidade, naturalmente, ela condensa em algumas partes do automóvel, inclusive nesses dutos que levam lá. Por isso que é importante você ligar ali, fica atento a essa... São pequenas dicas, né? Não é nem de manutenção, é de uso do carro. Pegar uma pessoa alérgica, né? Que tem rinite. Vixe Maria, vai estragar o dia. Mas a boa notícia é que se você ligou o carro e sentiu um cheirinho, aquele cheirinho meio de mofo, uma coisa assim meio esquisita, você pode pegar e fazer uma limpeza. A limpeza completa de um sistema de ar-condicionado, aí você já vai limpar tudo. Tem que trocar o filtro de cabine, que a gente sempre fala também que é importante, né, que filtra as impurezas que vêm de fora para dentro. E nessa época, como a gente falou, por sorte deu uma chuvinha, pelo menos uma vez por ano, né? É aconselhado trocar esse filtro de cabine. Então você precisa ter esse cuidado. É para a sua saúde, como o Leandro falou, existem pessoas alérgicas e nessa época do ano, você vai no hospital aí, na ala de pediatria, lotado de crianças fazendo inalação. A gente adulto é mais cascudo, né? A gente acaba, né, tem uma resistência maior, mas tem que ficar de olho. Se você tem uma pessoa mais idosa que anda no carro com você, uma criança, então é muito importante que você realmente cuide dessa parte do seu automóvel. Então, uma vezinha ali por semana, liga o ar quente, né? E mesmo agora no frio, também ligue o ar-condicionado, né? Tanto faz, você tem que usar os dois sistemas, porque isso ajuda a lubrificar, a fazer uma limpeza, né? E vai eliminando gradualmente ali esses fungos, as né? Bactérias. Que realmente ficam ali, e se você conversar com qualquer médico aí, especialista né, nessas pragas, né, que se proliferam aí, né? E gripe, agora é uma época muito comum, né? Eu já vou dar aqui o meu caloroso bom dia para o Denis Pedrosa, para Ana Célia Aragão, que está nos assistindo lá da região norte, lá de Teresina. Bom dia, Ana. Também ao João Carlos. Carlos Gameiro. E também ao Rubens Delmoldes, né? É um privilégio tê-los aqui nesse sabadão. Então a gente vai, daqui a pouco, daqui a pouco, depois do intervalo do Repórter CBN, como é que estamos aí? Estamos indo? Então daqui a pouco a gente volta falando com o Fernão Silveira, né, que é o diretor de comunicação da Fiat. A gente tem um papo muito legal, um papo histórico, e eu te convido já a participar comigo, né? Já fazer uma pergunta, vocês aqui são os mais antigos. Você já teve um carro a álcool, né? Nos anos 80, né, era muito comum as pessoas terem carros somente movidos a álcool. Se você já teve um carro a álcool,
eu queria ver, o Wilson Minari está aqui com a gente. Se você já teve um carro somente a álcool, eu queria que você me contasse uma história, um caos aqui pelo nosso Facebook, que a gente está ao vivo aqui no Facebook, né? E que história você tem com carro movido a álcool? Eu tenho várias histórias, né? Inclusive eu tenho uma bem bacana que eu só vou contar durante a entrevista, né? Foi a época que eu cheguei a Mato Grosso do Sul. Foi muito legal, tá? Ó, gente, ainda tem algumas outras notícias. Eu vou ver se dá para falar uma rapidinho aqui, né? Antes da gente ir pro intervalo. Tem Troller pro intervalo, não, Repórter CBN. Tem uma versão nova do Troller, chegando agora, é o Troller mais equipado, é o T4 Trail. O Leandro Gameiro, que é o proprietário de um jipão desse, só que o do Leandro Gameiro é preparado para enfrentar qualquer tipo de terreno, né? Mas é legal que esse Troller, ele vem com alguns equipamentos que já estavam presentes, que as pessoas já instalavam. Eram acessórios, né? E agora vai vir de linha, de série no carro, como para-choque, o snorkel, as proteções que vão ali, o peito de aço, né? Proteção de tração e câmbio. Olha, eu falo por experiência própria que de acessório aí já tem mais de 15 mil reais que vai vir originalmente junto com o carro, nessa nova versão Trail, né? Por 144.900. Eu achei bem legal, viu? Bem bacana. Fica 8 mil a mais do que a versão convencional, mas ele realmente tem Ele tem mais de 15 mil em equipamento, né? Um ganho agregado. Vamos para o Repórter CBN e a gente já volta com a entrevista com o Fernão Silveira. Bom, pessoal, voltando aqui do nosso Repórter CBN, e agora está na hora de falar sobre uma história muito bacana, mas muito bacana mesmo e muito importante para o nosso país. Há 40 anos saía da fábrica de Betim, em Minas Gerais, o primeiro veículo do mundo com motor exclusivamente a álcool. Na época ninguém falava etanol, era só álcool, né? Era a resposta do Brasil a uma crise do petróleo que foi desencadeada lá em 1973. Os países árabes, né, que eram organizados aí pela OPEP, aumentaram o preço do barril do petróleo em mais de 400%. E aí o que fazia, né, com uma gasolina, com combustível, com petróleo a esse preço? E aí que vem a história bacana que a gente vai contar. Comigo aqui está ao vivo Fernão Silveira, que é o diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade para a América Latina do Grupo FCA. Bom dia, Fernão, tudo bem? Bom dia, Paulo. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da CBN em Campo Grande. Prazer estar com vocês. O prazer é nosso, a gente que esteve junto, né, há pouco tempo aí participando dessa festa que a FCA, que a Fiat fez para celebrar isso. Fernão, comigo está aqui também no estúdio o Leandro Gameiro, nosso parceiro, grande parceiro. Ô, Gameiro, tudo bom, meu Ei, cara? Fernão. Tudo beleza? Bom, e a gente beleza. vai tocar esse papo. Estamos aqui nessa friaca e vamos falar de carros movidos a etanol, hein? A álcool, né? 1975 era só álcool, né? Não tinha esse negócio de etanol. Tem um pessoal aqui, viu, Fernão, que nesse frio, o motorista que está querendo, o motorista fora do volante, né? Que está querendo ser movido a etanol, a álcool aqui, né? Mas legal. Pois é, né? O frio aqui está realmente bastante intenso. Fernão, você tá claro que vocês sabem que na época a partida a frio era realmente um problema, né? Com o motor a álcool. Então, felizmente a gente evoluiu muito nesses últimos 40 anos e isso não é mais um problema hoje, né? Pois é, eu fico pensando, a gente estava até comentando com o Gameiro, se nosso carro fosse álcool, se a gente estivesse fazendo esse programa há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não chegava. Tá tudo atrasado. tá frio. Fernão, tinha acordado às 4 da manhã para ligar o motor e deixar ele esquentando. Pois é, era um ritual, né? Fernão, você está falando de Minas ou de São Paulo? Eu tô aqui na minha casa em Belo Horizonte. Ah, bacana. Bom, a gente está falando, né? Lá se vão 40 anos que o primeiro 147, né, saiu de linha, né? A Fiat só tinha 3 anos de Brasil, né? Ela chegou aqui em 76 e ela só tinha 3 anos do Brasil e já tinha essa coisa da ousadia e pioneirismo. Mas, Fernão, era um desafio, né? Foi um desafio para a Fiat desenvolver esse carro. Como é que foi um pouquinho da história desse começo do carro a álcool no nosso Brasil? Olha, Paulo, você pontuou bem a questão do contexto histórico, né, em que aquela época, na segunda metade dos anos 70, o mundo inteiro enfrentava aquela questão da crise, né, do petróleo,
dos conflitos com os países árabes e as questões da OPEP. E no Brasil, nós somos abençoados por ser brasileiros e viver no Brasil por uma série de fatores, inclusive pela nossa natureza, e nós sempre contamos com esse tesouro fantástico que é o etanol a partir da cana-de-açúcar, né? Que oferece uma série de vantagens e uma eficiência energética e também do ponto de vista ambiental, né? Se você considerar o ciclo de vida inteiro do etanol, desde a plantação da cana até as emissões que saem do escapamento, isso é um conceito que a gente tem trabalhado muito atualmente, que a gente fala do poço à roda, well to wheel, como se fala em inglês, sempre foi uma vantagem muito grande. E aí foi a alternativa que o Brasil, né, começar a trabalhar, e aí trabalhar no etanol, álcool à época, né, como um combustível viável, como uma opção de combustível de massa no caso de uma crise ainda mais profunda do petróleo. E nisso, a Fiat, né, que como você colocou bem, apesar de ter uma história relativamente nova, uma história relativamente tenra no Brasil, são 43 anos desde a inauguração da fábrica em Betim, como você pontuou, 46 se você considerar desde a assinatura do contrato com o governo de Minas Gerais, e pedra fundamental, tal, é uma história ainda relativamente recente. Mas já trazendo aquele DNA de ousadia, DNA de pioneirismo dos italianos, né? E começou a desenvolver esse motor a etanol, e foi um trabalho, a gente reviveu um pouquinho dessa história, né? Um dos grandes desafios, sem falar do ponto de vista técnico, né? Um dos grandes desafios que nós tivemos com esse produto foi justamente o que eu gosto de chamar da curva de convencimento, né? Quando você lança um novo produto, e você e o Gameiro conhecem bem, acompanham a nossa indústria já há muito tempo, quando você lança um produto, uma empresa tem todo um trabalho para fazer de convencimento do consumidor, de que ele é um bom produto, que o consumidor deve comprar aquele produto, e no caso da Fiat, dos veículos da FCA, Jeep, Ram, a gente sabe que os nossos produtos são muito bons e os consumidores confirmam isso com os bons números de venda que nós temos. Mas com o caso de uma tecnologia completamente nova, como era o caso do motor a álcool àquela época, nós estamos falando de mais de 40 anos atrás, havia todo um convencimento prévio que nós tínhamos que fazer, justamente trabalhando com entidades de governo, principalmente, para convencê-los de que era uma tecnologia viável, de que era uma tecnologia que traria frutos no futuro, que aproveitaria muito bem esse recurso, de novo, único ao Brasil, que é o etanol da cana-de-açúcar, né? Então nós tivemos um trabalho de convencimento, primeiro com os italianos da Fiat em Torino, né, para nós investirmos e realmente trabalharmos com essa tecnologia dos motores a etanol aqui no Brasil, que foi, né, e a sede da Fiat lá em Torino realmente abraçou esse projeto em Turim. E aí nós trouxemos isso para o Brasil, trabalhamos isso, e houve todo um grande trabalho de convencimento, primeiro, com o governo brasileiro, à época já tinha o plano do Proálcool, então veio muito bem a calhar com os planos do governo brasileiro, mas claro, houve uma série de passos, uma série de degraus que nós tivemos que galgar para confirmar, né, a adoção dessa tecnologia, e aí depois mostrar isso para o consumidor, né? Então... e foi legal a gente revisitar, né, Paulo, essa semana, toda essa história, os drives, os testes nas revistas e como isso foi para mostrar que realmente era uma tecnologia pioneira e era uma tecnologia viável e que estava aí para realmente ser a opção de um produto que o brasileiro poderia comprar e adotar com total segurança de que iria transportar com segurança as famílias e era realmente, né, se não me engano foi a quatro rodas ou Auto Esporte, não me lembro bem, que escreveu à época, que era a consolidação do etanol como o combustível do futuro. E de certa forma é mesmo. No Brasil realmente e se você olhar os desafios que diversos mercados do mundo, em especial a Ásia, mais especialmente ainda a China e a Europa, têm tido para alcançar as atuais metas de emissões, né, de redução das emissões, com o nosso etanol a gente consegue alcançar essas metas sem muita dificuldade. Então, realmente é um combustível que há 40 anos era o combustível do futuro e hoje, de certa forma, continua sendo. Não, e o sucesso foi tão grande que na década de 80, praticamente, né, a gente chegou no final dos anos 80 com mais de 80% dos carros nacionais eram vendidos a etanol, né? Na época a gente nem falava etanol, era álcool, né? Etanol mas exatamente. Já pegando um gancho aqui, é todo um ciclo, né? Desde a produção, da plantação da cana-de-açúcar, né? Até a produção do etanol hoje em dia.
Esse é o ciclo, né, para reduzir as emissões, né, que você fala, né, Fernão? Exatamente. Esse, de novo, né, o que a gente considera é o ciclo de vida completo do produto, né, ou do combustível. Por isso, esse conceito que o Gamero colocou bem, do poço à roda, né, o well to wheel. Então, Isso, desde a plantação da cana. É que você usou esse termo aí, daí eu dei uma boiada aqui, mas agora já estou ligado de novo. Acho que o meu motorzinho a frio aqui não funcionou. Não, porque é justamente isso, né, porque ao contrário dos combustíveis fósseis, petróleo, nafta, etc., você tem, ao momento que você planta a cana e a cana cresce, a cana acaba absorvendo muito do CO2 que é emitido do escapamento. Então, é um da fotossíntese, né? Então, exatamente, é um ciclo quase completo. Então, por isso também, né, que o etanol, além de as emissões serem bem mais limpas do que o derivado do petróleo, ou carvão, a gente nem fala, né, carvão vegetal a gente nem fala, mas então é um ciclo muito mais limpo, né? Na verdade é um ciclo. No caso do combustível fóssil não chega a ser um ciclo porque ele não se fecha. Você extrai, você transforma em gasolina, você queima e tem emissão, isso não se recupera. Né? Então essa é uma questão importante. Aí, né, a gente contando aí, continuando com a história, teve um momento em que ficou para o pessoal que produzia o álcool, o açúcar, né, que a matéria-prima é a mesma, a cana-de-açúcar, acabou ficando com um preço mais atraente e aí faltou o combustível nas bombas, né? Eu lembro, né, de estar em fila com meu pai, eu era menor ainda, e a gente buscando álcool. Meu pai tinha um prêmio, né, a álcool, teve um Fiat também a álcool, né? 147. Mas o prêmio é Fiat, não, 147, E aí a gente ficou aquela coisa, né, de medo. E aí vieram os motores flex para realmente, né, o álcool depois ele foi também colocado em maior quantidade na gasolina, então a gente acabou tendo esse incentivo. E como o Fernando falou, se a gente falar do incentivo que isso traz para o Brasil, o avanço tecnológico, é muito importante, é um combustível nosso, né? Exatamente. E você sabe, Silveira, deixa eu já adiantar aqui, a primeira vez que eu cheguei em Mato Grosso do Sul, em 1978, ainda era um Fiat 147 a gasolina. Eu pisei os pés aqui em Mato Grosso do Sul a bordo de um Fiat 147, saindo lá do Rio de Janeiro para cá, 1.400 quilômetros, com 5 pessoas a bordo. E o carrinho veio que veio. Não era novinho, meu pai tinha um carrinho novinho, mas é uma história muito bacana que eu tenho com... Eu estava lembrando com o Ricardo Dilzer, que fez o teste comigo lá nessa semana, e foi um privilégio muito grande a gente poder dirigir a primeira unidade fabricada com motor álcool. Estava lá um Fiat 147, funcionando que nem um reloginho. A gente aí reprova a longevidade, né, desse motor. Mas, Fernão... Esse carro, Paulo, desculpa te interromper, mas rapidinho, só para ilustrar para os ouvintes, esse carro que você mencionou, ele é uma joia por diversos motivos, mas uma história, uma anedota rápida desse carro. Esse carro que a gente tem preservado na nossa planta de Betim, na verdade ele não é um carro nosso da Fiat, é um comodato que a gente tem com a Receita Federal, que esse é um carro da Receita, que ele, à época, né, do Proálcool e o lançamento do carro, o governo federal estabeleceu, durante um período de anos que eu não me lembro muito bem, mas todos os carros, toda a frota oficial do governo federal deveria ser movida a etanol, a álcool, né? Por causa incentivar, né? Dos incentivos. Então esse carro foi um carro, a gente brinca que ele foi um carro boy, né? Porque ele servia para o transporte de documentos em Brasília, né? Ele fazia transporte de documentos oficiais. E esse carro foi utilizado durante muitos anos pela Receita Federal para o transporte de documentos, e esse carro ficou abandonado num pátio durante muitos anos, até que um auditor, que inclusive estava conosco, o nome dele é Acácio, ele estava conosco no evento dos 40 anos, ele descobriu esse carro, ele, apaixonado pelo carro que era, porque disse que quando entrou, começou a trabalhar na Receita, usava aquele carro para fazer transporte de documentos. Entrou em contato conosco e aí nós fizemos um comodato com a Receita Federal, porque tanto que você viu, Paulo, quando você entra no carro, ele tem uma plaquinha no painel que justamente traz ali a data de 5 de julho de 1979, dizendo Patrimônio do Governo Federal do Brasil inalienável, ou seja, aquele carro não pode ser vendido, não pode ser destruído, ele é um patrimônio inalienável. Então o que a gente fez? A gente fez um comodato, no qual o carro está sob nossa custódia da Fiat, nós cuidamos do carro, o Robson Cota, que é um engenheiro nosso, que trabalhou muito no projeto do álcool aí nos anos 80, desde os anos 80 conosco aqui em Betim, e ele, com a paixão que ele tem fantástica, né, isso é uma coisa que realmente move a Fiat, a FCA, a Jeep também, a Ram,
Nós somos todos muito apaixonados pela nossa companhia, pelos nossos produtos, e o Robson Cota, que é esse engenheiro fantástico, com a paixão que ele tem, justamente com o Ricardo Dilser, que é do nosso time de comunicação, recuperaram esse carro, né? Na verdade, eles não restauraram, né? Existe a diferença entre o carro restaurado, aquele que você mexe, troca a porta, faz funilaria, pinta, etc. e tal, versus o carro recuperado, que é o carro que você mantém ele no estado natural em que ele está, só que você faz com que ele funcione. Então, trocaram carburador, bomba de combustível, toda a série, né? Várias fiações, etc. E esse foi o carro que o Paulo e eu também tivemos o privilégio de dirigir na pista de Betim essa semana. Nossa, a gente fez uma verdadeira viagem no tempo, né? Andar nesse carro lá foi muito bacana. Agora, exatamente. Fernão, a gente fala aí, o mundo todo, a gente noticia sempre aqui a eletrificação dos carros. Mas quando a gente fala em eletrificação no Brasil, parece algo muito distante, onde a gente, né, os carros são muito caros, né, a autonomia ainda é pequena, pontos de abastecimento é muito complicado. O etanol, ele pode ser um combustível alternativo frente a essa eletrificação que a gente está vendo no mundo todo? Paulo, você matou a pau. A questão é a seguinte, a eletrificação está. É uma realidade, eu acho que é uma questão de que, assim como foi um desafio com o etanol no final dos anos 70, e a gente reviveu essa história essa semana, né, que também uma das matérias à época dizia que a tecnologia está resolvida, agora a questão é a distribuição do etanol, né, eu lembro que tinha bem um artigo, acho que do Joelmir Brettin, que falava disso. A eletrificação está, a tecnologia, nós, montadores, a indústria está bem perto, né? Já dominou a tecnologia, agora essa questão que você falou, diminuir as baterias, torná-las mais baratas, aumentar a autonomia dessas baterias, e mesmo a FCA, fora, especialmente na Europa, nós estamos muito avançados nessa questão da eletrificação. Mas ali a gente volta à discussão da adaptação dessa tecnologia à realidade brasileira. O etanol, para nós, e a FCA acredita muito fortemente nisso, é esse combustível do futuro, né, usando aqui entre aspas o termo que era usado no final dos anos 70, porque, de novo, ele entrega para nós, em termos de disponibilidade, em termos de custo, acessibilidade e mesmo em termos das emissões, em termos da performance desse combustível, o desempenho dele, tanto do ponto de vista de eficiência energética quanto em termos de emissões, é uma alternativa altamente viável e que já existe para nós. Então, muitas vezes, a gente vê dentro da indústria que existe uma certa ansiedade quase, mais da opinião pública, dos formadores de opinião, do que dos consumidores em cadê o carro elétrico? Cadê o carro elétrico? Eu quero um carro elétrico. Mas, espera um pouco, é legal, o carro elétrico existe, a tecnologia está, nós como indústria estamos trabalhando nisso, mas nós temos essa preciosidade que é o etanol. Né? Uma anedota que eu acho bastante interessante, Paulo, que quando o nosso CEO, Mike Manley, ele visitou o Brasil em maio, a gente fez um anúncio, né, inclusive o anúncio da nova fábrica de motores, os motores turbos que vão ser fabricados aqui em Betim, e eu vou voltar a essa questão daqui a pouco. Quando a gente fez um anúncio da nova fábrica de motores turbo aqui, um dos colegas que teve a oportunidade de entrevistar o Mike Manley perguntou, mas a FCA, a Fiat Chrysler, está atrás dos outros concorrentes, e em termos de carros híbridos, ele falou assim, espera um pouco, o Brasil está na frente de todo mundo em carro híbrido. Porque a partir do momento que você tem um motor que roda com 2 combustíveis, e qualquer mistura desses combustíveis, vocês já dominam a tecnologia do híbrido muito antes de qualquer um. Então você me falar que vocês estão atrás do carro híbrido, isso não é verdade. Vocês são os mestres do carro híbrido. Agora, se você está falando do híbrido, bateria elétrica versus algum outro tipo de combustível, seja etanol ou seja gasolina, aí tem toda essa parte de que, não, a FCA não está atrás, nós temos muitas tecnologias que são usadas na Europa, mas a gente vê que o business case, vê que a conta não fecha, no Brasil especificamente, porque você tem o etanol. Então, e até por isso que nós, FCA, estamos investindo nessa fábrica de novos motores turbos aqui em Betim. Inclusive, um dos motores que vai ser produzido aqui em Betim, é um motor que a gente chama de E4, é um motor turbo, que também roda com gasolina, evidentemente, mas é um motor turbo, uma patente brasileira, inclusive, que é um turbo desenvolvido para uma melhor performance com etanol. Então, ao contrário de outros motores que foram desenvolvidos para gasolina, que a gente adapta ao etanol, aqui é um motor turbo que dizem que está sendo desenvolvido para funcionar, né, turbo com a melhor performance para o etanol.
que também Fernão, vai a gasolina, entendeu? Pegando esse gancho aí, já que você está falando dos novos motores, né, que promete economias até melhores do que somente a gasolina, o flex, qual que é a perspectiva de chegar de fato no mercado desses novos motores? Olha, Leandro, a gente vai começar, essa fábrica, ela, né, agora que nós, felizmente, né, até com a visita do nosso CEO, confirmamos o investimento na fábrica de motores, isso aconteceu em maio, a gente dá mais ou menos um prazo para que a fábrica comece efetivamente a rodar. A gente considera normalmente um prazo de 12 a 18 meses. Então, a nossa estimativa aqui é que esses motores vão começar a ser produzidos aqui em Betim a partir do final do ano que vem, né, do quarto quartil do ano que vem, mas, claro, a gente espera poder adiantar um pouco esse processo, mas nós estamos falando aí mais realisticamente, vamos começar a produzir esses motores em Betim, né, são 3 motores novos turbo, um 3 cilindros, um 4 cilindros, né, que são motores baseados em uma tecnologia europeia, e esse o E4, que é um motor, né, essa patente brasileira, vamos começar a produzi-los até o final do ano que vem. Aí, Fernão, esses motores, eles viriam como um todo para o Grupo FCA, né? Não estamos falando exatamente, só de para equipar toda a nossa, né, como vocês sabem, a FCA é multimarcas, né? Então aqui no Brasil as marcas que o nosso público mais conhece são a Fiat e a Jeep, mas também a gente trabalha com marcas icônicas como Alfa Romeo, Lancia, Dodge, Chrysler, Ram e a Ram, as picapes parrudas norte-americanas, né? Estão chegando no nosso mercado também, o consumidor brasileiro, especialmente aí o pessoal no Mato Grosso do Sul, deve ver bastante Ram 2500 rodando pelas estradas, né? Que roda com motor Cummins a diesel, mas a gente está trabalhando em outras novidades aí que vão chegar, então esses motores para a gama da América Latina vão operar com todas essas marcas que nós temos aqui, sendo que os carros-chefe são, sem dúvida, Fiat e Jeep. Fernão, eu gostei quando você falou Alfa Romeo, viu? A gente sempre acalenta esse sonho de ter uma Alfa de novo aqui no Brasil. Mas olha, nós somos muito apaixonados pela Alfa, Paulo. A questão é que o euro anda um tanto proibitivo para a gente trazer a Giulia e o Stelvio, que são os novos lançamentos da Alfa para cá, mas são carros lindíssimos. Eu tive a oportunidade de ver, pela primeira não tinha visto ainda em pessoa, né, entre aspas, a Giulia e o Stelvio. Eu os vi em Detroit há umas 3 semanas atrás e eu realmente fiquei apaixonado. Eu juro que eu nunca vi um carro tão bonito na minha vida quanto o Giulia. Não, o carro é espetacular. Agora, Fernão, o hatch, né? Agora o pessoal pergunta aqui, a gente tem que repassar essa pergunta, né? O Guilherme Maia, do BFMS, que é um dos maiores Instagrams do Brasil, quando a gente fala de picape e tudo, tá mandando uma pergunta aqui muito interessante. E a outra que vem povoando, né, os sonhos aqui, principalmente dos pantaneiros, como você falou, nós somos aqui apaixonados por picapes, né? É a Ram 1500. Ele está perguntando, eu preciso repassar a pergunta para você, né? Foge um pouco da pauta, mas... Na verdade, ele está ordenando aqui, né? Fala sobre a Ram 1500, né? Ele já está mandando falar. E aí, Fernão? Olha, a Ram 1500 é um produto ao qual nós somos muito apaixonados por esse produto, nós estamos estudando a chegada dele no Brasil. Ele vai chegar, eu ainda não posso dizer para vocês quando, mas nós esperamos surpreender a todos rapidamente com a Ram 1500. A Ram 1500 tem uma questão que para nós é bastante importante, que hoje, né, nos Estados Unidos, inclusive no Salão de Detroit em janeiro desse ano, a última edição do Salão de Detroit em janeiro, ele vai passar a junho a partir do ano que vem, a FCA focou muito na Ram. Então nós apresentamos a Ram 1500, essa nova geração, e também apresentamos novas edições da 2500 e da 3500, né? Mas hoje, nos Estados Unidos, essa nova geração da 1500, ela está rodando com motores a gasolina. Então, com motores Pentastar a gasolina. Então, a gente está estudando esse produto a gasolina, mas nós, para o mercado brasileiro, a gente vê que tem uma oportunidade muito boa para os motores a diesel. E esses motores estão ainda chegando ao mercado americano, né? Se não me engano, eles começam a ser vendidos no mercado americano em agosto ou setembro. Então, a gente está aí vendo qual que é a melhor janela de oportunidade para trazer a Ram 1500 para o Brasil. Mas, claro, a gente tem muito interesse, muita vontade em trazer a 1500, e o Guilherme pode ficar tranquilo que em breve ele vai ser muito positivamente surpreendido com a chegada da nossa Ram no Brasil. As perspectivas são boas, a gente está estudando esse case aí e temos todo o interesse em trazer. A gente aposta porque realmente é uma picape que a gente já viu aí, tanto lá em Detroit, já vimos aqui no Salão do Brasil também, de São Paulo, e é realmente uma picape fantástica, né? Ela vem aí
Eu acho que ocupar para a gente aqui um nicho ali muito importante. É o que a gente fala de tralha de patrão, né? É, traia do patrão mesmo. O cara tem a picape que trabalha, essa é a traia de patrão. Ela não é tão grandalhona, né, quanto uma 2.500, como uma Ram 2.500. Então, eu acho que ela cabe certinho na nossa garagem. Exatamente. As outras, a concorrência que me perdoe, mas não há picape igual a Ram 1500. Ela realmente é uma picape fantástica. E temos a Toro, né, que está chegando aí. A gente já está até com um convite aí debaixo do braço. Para a gente conhecer a Toro, né? Toro 2020. Vamos nos encontrar na maravilhosa Recife, em Pernambuco, na semana que vem. Vamos ter o Leandro e o Paulo lá conosco. Nós vamos apresentar para a imprensa, para os colegas, a nova geração, o Model Year 20 da Toro, que traz algumas novidades muito bacanas. E a Toro, eu sou suspeito, eu dirijo uma Toro, é uma picape fantástica. Fora que, não à toa a gente fala na propaganda que ela é brutalmente linda, né? E não somos só nós que falamos da beleza da Toro, a Toro, ela ganhou 2 dos principais prêmios de design no mundo, um nos Estados Unidos e um na Alemanha. E é uma picape, gente, isso eu acho que é uma história fantástica. É uma picape desenvolvida desde o primeiro rabisco no papel até a ponta da linha de produção, produzida inteiramente no Brasil. E é uma história fantástica e é um produto que, enfim, diga lá, Paulo. Não, bacana. Eu tenho que já me despedir de você. A gente vai entrar aqui no Repórter CBN, mas foi muito bom o papo. Eu quero voltar com você aqui na primeira oportunidade que der. Que eu acho que a gente rende aqui um papo com certeza. Bem bacana. Era 10 minutinhos, ficamos conversando meia hora aqui. É um prazer imenso falar com vocês e, de novo, preciso visitar aí vocês em Campo Grande. Então, sempre um prazer falar com vocês, um prazer falar com você, Paulo, e com você, Leandro. E deixo um abraço para todos os ouvintes aí. Muito obrigado pela oportunidade. Contem comigo sempre que precisarem. Obrigado, Fernão. Valeu, Tamo Fernão. junto. Valeu, um grande abraço. Valeu. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Estamos voltando aqui. A gente saiu correndo aqui da entrevista com o Fernão por conta do Repórter CBN, mas foi um privilégio realmente ter um executivo, né, do nível de Fernão Silveira conversando aqui com a gente, falando aí... Tantas informações, né? Um caminhão de informação aqui nas nossas costas. Assim que dava para fazer um programa inteiro tranquilamente, né? E ele falou que volta, hein? Depois a gente vai voltar, vai ter o lançamento da Toro, de repente uma oportunidade da gente falar das picapes no mundo FCA, né? Que tem a Qual o Jeep, futuro, né? Tem a Ram, tem, né? Então a própria Fiat é bem bacana. Bom, falar de uma outra preciosidade, a gente falou do Fiat 147 a álcool, né? O famoso cachaçinha, e a gente nem conta essa história. Ele era cachaçinha, era o apelido do carro, porque além do cheirinho que saía do escapamento, que lembrava muito uma cachaça, né? Diz a lenda que você podia abastecê-lo, e podia não, e o pessoal abastecia. No teste, parece, né? Colocava com cachaça no carro e o carro rodava, véio, botava no tanque e ele queimava. Né? Reza a lenda. Isso aconteceu mesmo, de fato. Foi o apelido. Bom, olha só que notícia interessante. Lá na Itália, a Ferrari, né? Vamos falar de Ferrari. Ela tomou a justiça, né, da cidade de Bolonha, tomou uma decisão histórica. Um juiz determinou que uma Ferrari fosse considerada uma obra de arte. Por que isso aconteceu? Né? A gente está falando de um modelo que é um dos mais emblemáticos do mundo, a Ferrari 250 GTO. São só 36 exemplares fabricados no mundo, né? Uma verdadeira preciosidade. E aí uma empresa lá da Itália falou que é o seguinte, que ela ia reproduzir esse carro, ia recriar o carro. Aí a Ferrari, claro, né, pulou alto e disse, aqui não, meu amigo, aqui não, aqui o esquema é bruto. Né? E aí o que eles fizeram? Entraram com esse pedido, né, para a justiça, e a justiça transformou essa Ferrari em obra de arte. E assim como acontece como um quadro da Mona Lisa, por exemplo, você não pode reproduzir um quadro da Mona Lisa e vender como se fosse, né, um outro quadro daquele. Então, essa Ferrari 250 GTO foi considerada uma obra de arte, ou seja, não pode ser reproduzida. Isso é muito interessante. E olha só para a gente ter uma ideia que máquina que é essa, ela foi, quando foi criada, ela tem um motorzão V12, para participar de uma corrida, uma categoria, né? A Grand Touring da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. E essa Ferrari é tão especial,
né, que um dos 36 exemplares foi vendido recentemente pela bagatela de 70 milhões de dólares, ou seja, quase 270 milhões de reais. Então, se você estava pensando em fabricar uma GTO na sua... Ou até comprar uma réplica, não vai mais, não vai mais. Vai tirando o cavalinho da chuva que você não vai conseguir, né? Muito interessante isso. Ó, e outra notícia importante, a gente já caminhando aqui para o finalzinho do programa, a gente está sempre falando de recall, né, Gameiro? Toda semana tem pelo menos um, né, pra gente falar aqui e alertar a galera e falar que mesmo não estando no período de garantia, a concessionária tem que fazer o recall, enfim, é obrigatório. E agora tem novidade, né, Paulo? Pois é, a gente fala, né, eu comprei um carro usado. Como é que eu vou saber se esse carro foi feito ou não o recall dele? Né? E tem recall, a gente fala recall de suspensão, de freio, de airbag. Né? Normalmente envolve itens de segurança, né? E tem aqueles goiabinha também, né? Um negocinho lá, tal. Mas tem recall, né, que envolve segurança, e a gente fala sempre, tem mais de 3 milhões de veículos só com problemas de airbag que não fizeram recall no Brasil. Né? Isso pode matar alguém. Então, a partir de agora, isso está aí em tramitação, vai entrar em vigor daqui a 90 dias, tá? No documento do carro, né, naquele documento CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, aquele documento que você tem que portar, né, mostrar para a autoridade policial caso você seja interpelado, vai vir aí uma observação se você fez ou não. Se você não fez o recall, vai estar uma observação, né? E aí isso é um alerta para quem estiver comprando o carro, né? Você vai estar com aquela chancela de esquecido. Eu não fiz o recall, né? Eu sou o esquecido. Aí vai ter que fazer o recall e pagar mais uma vez para emitir o documento para não sair ali a notificaçãozinha, né? Como se fosse um puxão de orelha. Exatamente. Para quem vai licenciar o carro, vai sair lá, ó, seu carro tem que fazer o recall. Aí você pode optar em fazer o recall, né, e pegar a via só depois, ou senão vai ter que pagar 2 vezes. Isso é muito complicado. Então, a gente vem batendo nessa tecla. Você que está nos ouvindo, e você já deve ter ouvido, se você é nosso assíduo ouvinte aqui, o que eu falo? Não é porque o carro não apresenta problema que ele não existe. Você pode ter um problema de freio, de airbag, de suspensão, que você nem está vendo. Esse carro pode apresentar um defeito grave e você, inclusive, ser envolvido num acidente. Então, exatamente, fica a nossa dica, você precisa fazer o recall. Olha que dado alarmante. Menos de 15% dos veículos que são chamados, né, a montadora ela chama lá o proprietário, menos de 15% comparecem, né, à sua concessionária para você realizar o recall. Então, é fundamental que você... Não, aqui está falando que somente 15% comparece. Então, somente 15%. Você falou o contrário? Você falou que não comparece. Então somente 15% comparece. Ou seja, tem aí 85% das pessoas que são chamadas... E não vão, né? Não vão à concessionária. Ou seja, de cada 100, 85 deixam de fazer o recall. Né? E como a gente disse, é um item de segurança importante para que você realmente tenha aí a sua segurança viária, se você consiga rodar com tranquilidade a bordo do seu carro. Bom, pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final. Você viu nesse programa, né, alguns cuidados que você deve ter também agora na época do inverno. Fica de olho. Se você ligar o ar quente do seu carro, vou fazer o alerta de novo, sentir aquele cheirinho, né, cheirinho esquisito, dá uma olhada nisso. A gente sabe que aumentam muito as doenças respiratórias e você precisa realmente estar de olho para que não é só você, pessoas que andam com você no carro, uma criança, uma pessoa mais idosa, que é mais suscetível a doenças respiratórias nessa época do ano. Você precisa ter uma atenção redobrada com a integridade não só sua, como das pessoas que andam no carro com você. Gente, está na hora de desligar os motores aqui no CBN Motors. E se você quiser ver eu fiquei interessado na história do Fiat 147, vai lá no nosso canal do YouTube, programa Auto News TV. Coloca lá Auto News TV que você vai chegar e tem a matéria que está muito legal. Tem também no Instagram, no meu, no do Gameiro. Em todas as redes sociais nós estamos aí para impregnar a sua mente. Então você esteja conosco aí também
né? O programa acaba, mas as informações automotivas continuam. Daqui a pouco, Luciane Mamoré está com um convidado muito especial, mas especial mesmo. Você vai gostar. Continua aqui ligado na CBN e você vai gostar bastante. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a semana que vem. Valeu, galera. Até mais e tchau. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia.